Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Fazemos aqui nosso vídeo nessa tarde e vamos ministrar a palavra de Deus no início desse estudo chamado Moldando as Faculdades Interiores do Homem. Sabemos que temos espírito, alma, mente e corpo, e nós precisamos saber um pouco sobre as faculdades interiores do homem. Nós sabemos que tudo aquilo que é usado, seja uma faculdade interior, a desenvoltura do homem, se ele está em franca operação, ele é vivo. Se ele não está em uma franca operação, ele é morto. E quando as faculdades do homem, ela é distorcida, manipulada, passiva, automaticamente, este ser ele acaba tendo problemas e sendo problema. A palavra passivo quer dizer sujeito a experimentar sensações e emoções, seja aventureiras ou destrutivas. E outra coisa que quer dizer passivo, sofrer pena e sanções, quer dizer, pessoas que podem ser também muito destruídas ou se tornar uma máquina de destruição. Para falar sobre as faculdades interiores do homem, Marcos 12:30 diz que é para adorar a Deus com espírito, alma, mente e corpo. Eu leio a palavra de Deus também com você em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Em outra tradução quer dizer criança, imaturo. Mas o mantimento sólido é para os maduros, perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos, faculdades, exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui o escritor aos Hebreus escreveu, porque muitos crentes judeus, na época que o escritor escreveu, estavam querendo voltar atrás, estavam passando por confusões na sua vida espiritual, se tinha que ser de Cristo e praticar o judaísmo. Nós sabemos que o evangelho sempre teve uma perseguição satânica e específica para que os homens não sejam moldados conforme a imagem e semelhança do Senhor em Cristo Jesus. Porém, dentro dessas situações do sujeito passivo, quer dizer, inerte, que sente as situações, pressões, emoções, seja de aventura, seja, na verdade, pessoas que têm um descontrole, tanto para sofrer danos ou causar danos ou sensações. Eu falando das faculdades do ser humano, eu começo a comentar com você 3 tipos de pessoas existentes. A primeira delas são aquelas que pensam que se entregaram a Cristo, mas não se entregaram. Não se entregaram porque elas usam a palavra, mas não se deixam controlar pelo Espírito Santo. Está na igreja, lê os textos, molda o texto, mas às vezes ele acha que o texto é pesado demais. Não, se você for levar a palavra à risca, amigo, você fica louco. Então, na verdade, uma das tendências das pessoas que pensam que se entregou a Deus e não se entregou, é pessoas que usam mais as suas razões para as suas faculdades naturais. Ele procura a Bíblia, as suas razões, para extrair da Bíblia coisas que ele se sente auto-justificado. Ele não conhece, na verdade, o alimento sólido que diz aqui, Hebreus 5:14, que aquele que come o alimento sólido tem razão da prática da palavra, da procura, da intensidade do discipulado. A fé vem pelo ouvir, o aprender, o estudar, as faculdades discernidas para entender tanto o bem quanto o mal e poder assim fazer a sua escolha de vida conscientemente. Então as pessoas que usam mais as suas faculdades naturais, que pensam que se entregou e não se entregou, vivem mais das suas auto-razões, elas acham, por exemplo, os crentes empenhados, desequilibrados e fanáticos. E esse tipo de pessoa que não se entregou, ele age na força do seu conhecimento. Eu senti de Deus, não, eu penso assim, mas eu acho que, ainda que você leve na palavra para ele contextos que ele está errado, ele tem dificuldade em aceitar. Então, dentro disso, as pessoas que acham que os crentes são fanáticos, desequilibrados, eu já vi casais que a mulher chegou para o marido ou o marido para a mulher:
ou você deixa um pouco as suas coisas na igreja, que era o que mantinha, porque quanto mais você se envolve com Deus, por isso que a família inteira tem que estar junto com Deus. Então automaticamente é aquilo que te preenche. Mas eu sei que tem alguns que desleixavam, cegava, não tomava um sorvete, nunca jantou, nunca fez um churrasquinho, nunca deu um passeio. Tem deles que de tão santo nem vida íntima mais sexual poderia praticar, de tanta correria que tem. Enquanto Paulo diz, capítulo 7 de 1 Coríntios, que só pode se separar para consagrar e já se ajuntar no corpo para que o inimigo não entre. Então, brecha aberta. A segunda característica das pessoas são aquelas que até se entregaram, mas são pessoas enganadas e possuídas por demônios. Você fala, como pode se entregar a Cristo, ser enganado e possuída por demônio? Porque ele é o pai da mentira, o diabo, ele é o pai do engano. E muitas pessoas, depois que eles entram para o reino de Deus, eles pensam que tudo que ele faz é o certo, tudo que ele sentiu está correto, tudo que Deus usou a boca de alguém, vamos dizer assim, está correto, não procura concordância na palavra, não procura saber qual é o mandamento de Deus sobre o assunto, e em cima do mandamento orar, e aí o Espírito convencer, levar aquilo. Não, é aquela pessoa que chegou aqui, e a maior parte das pessoas hoje em dia que eu conheço, por que o inimigo está agindo na vida dele? Não, Deus já usou 10 vasos, 20 vasos, 40 vasos, mas está sempre pedindo oração, que a vida dele está naquela situação. Por quê? Porque na verdade, ela entregou a vida dela a Deus e se abriu não para buscar conhecimento. A Bíblia fala, fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Mandamento da Bíblia, ide e fazei discípulo. Não são moldados pela palavra de Deus, são moldados por movimentos espiritualistas, moveres que muitas horas ele não discerne, sendo que quem traz a verdadeira revelação de manifestações que são de Deus é aquilo que é moldado primeiro pelo ensino e pregação da palavra de Deus. E a terceira pessoa são aquelas que se entregaram de verdade. São pessoas que não são enganadas, são pessoas que não são possuídas, são pessoas vitoriosas. Sabe por quê? Porque a mente dela, a alma delas foi liberada, está em franca atividade a Deus. Se a palavra está falando que é luz vinda de Deus, ele acata. Se vem uma exortação, ele tem por sinal e entra na torre da vigília para vigiar. Se a palavra diz para ele é para fazer, ele procura fazer. Se a palavra diz ide, ele vai. Se a palavra diz fique, revista, ele reveste-se. Então, essas pessoas que praticam a palavra de Deus, elas fecham a porta para as situações de manifestações satânicas, porque elas têm o discernimento inteligente. 4:12 de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de revelar alma e espírito, quer dizer, juntas e medulas, pensamentos e as intenções do coração são reveladas pela palavra de Deus. Quantas coisas a palavra de Deus revelou para a gente, pensávamos de um jeito e não era. Quantas coisas a gente ouviu que falou, isso eu não sabia. Quantas coisas a gente pensava que era permissão de Deus e não era. Quantas coisas a gente achou, Deus quer assim e não era. Quantas coisas a gente achou que a vida não tinha para nós, e quando veio a palavra revelada numa pregação sábia, cheia do Espírito inteligente, entendemos que podíamos conquistar e conquistamos. Então, senhores, dentro disso, eu digo para você, não seja uma pessoa que pensa que se entregou e não se entregou. E não se entregue a tudo. O princípio de Deus é sua palavra. A Bíblia fala, 1 Coríntios 12:7, que a manifestação de Deus é dada a cada um para o que é útil. E para ser útil para Deus, tem que ser feito discípulo e conhecer sua palavra. Dentro disso, eu quero também comentar com você, porque nós vamos falar de espírito, alma, mente e corpo nos outros vídeos. Por que alguns pensam que entrega e não se entregou? E por que alguns se entregou e são enganados? Bom, eu quero falar para vocês hoje sobre passividade inconsciente. O que é uma coisa inconsciente? A pessoa não está certo de si. E quando está inconsciente no sentido biológico, no sentido da medicina, a pessoa não está em si. No mundo espiritual, quando se fala de passividade inconsciente, está falando de pessoas enganadas pelo diabo e pelo seu ego. Então o demônio, para deixar uma pessoa passiva inconscientemente no mundo espiritual, ele começa bloqueando o seu sentir,
seu discernir, seu reconhecer e o seu conhecer as coisas nele, em torno dele e das pessoas que o rodeiam. Então essas pessoas vão ter dificuldade de conviver na sociedade, na igreja, exatamente porque elas vão alegar temperamento forte, comportamento forte, sendo que na verdade é um diabo que cegou os olhos do entendimento. Então ela está inconsciente, enganada. Ela não consegue sentir, discernir, reconhecer ou perceber, principalmente aqueles que pensa que se entregou e não entregou. Ele está procurando suas razões, partes isoladas da Bíblia para auto se justificar e não querendo nascer de novo. Bom, dentro disso, uma pessoa passiva do inconsciente, que não conhece, não reconhece, não discerne a si mesmo, nem os outros, nem quem está em volta, ela passa a viver de impulsos incontroláveis, emoções que vão do extremo à guerra, em fração de minutos, que tem vários comportamentos incontroláveis durante o dia, e são pessoas que têm uma tendência a se apegar em vícios também, mesmo estando na casa de Deus, mas bebe uma, fuma vai com os ímpios, o importante é o coração, Deus está olhando para o coração. Bom, esse tipo de pessoa também passiva de entendimento, ela é bloqueada, fechada, e uma pessoa bloqueada, fechada, que não reconhece, ela nos fere muito. Só que esse tipo de pessoa, ela é enganada, elas se ferem fácil. Qualquer coisa que você diz para elas, que agem nos impulsos incontroláveis, vivem pedindo perdão, ou não, é soberbo a ponto de não pedir, essas pessoas, elas na verdade se ferem fácil. Elas não têm consciência que te ferem, mas qualquer coisa que você fizer, você aferiu. Outra coisa, que as pessoas que agem inconscientemente, elas não sabem usar a sua vontade num exercício. Elas é levada por coisas, circunstâncias e fatos. Não sabe levar a sua vontade, discernir, ter razão. Alimento sólido ela não tem, e são pessoas automaticamente que foi menino na fé, menino se justificando, se manipulando como a primeira pessoa que pensa que entregou e não se entregou, se tornou um crente carnal como a segunda que foi se entregando a tudo e automaticamente, senhores, não sabe usar a sua vontade em exercício. E esse tipo de pessoa passiva de inconsciente, primeiro, elas são pessoas superficiais. O quê? Você pode ver que seus gestos, suas falas, seus carinhos, é sempre em cima de uma situação para favorecê-la. Não é intensa da sua convivência meiga, amorosa, pura e justa. Outra coisa, as ações das pessoas passivas inconscientemente são mecânicas. Seus gestos são mecânicos. Tudo que faz, senhores, é um automático da mecânica ali. E você me ama? Eu gosto de você. Em vez de pedir perdão, você me desculpa. Mecânica, porque na verdade ele não tem dentro de si uma consciência. Aí, esse é comportamento também automática das pessoas carnais. Dentro disso, também, as pessoas passivas do inconsciente, elas não usam o equilíbrio da sua vontade para procurar fontes precisas, legítimas. Elas são levadas a todo vento de situação e de doutrina. Ela mistura coisas de Deus com pessoas ímpias. Por exemplo, a Bíblia fala que o homem de Deus, o profeta de Deus, a mulher de Deus, Salmo 1, não se assenta no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. É plantada como árvore junto ao ribeiro de água. Então você vê uma pessoa mesclada. No meio do povo de Deus não convive, sempre enfiando coisa de Deus com ímpio no meio, com escarnecedores, com viciados, com pessoas das piores espécies. É passiva inconscientemente, não tem o que contribuir. E a inconsciência, ela traz como efeito uma manifestação satânica.
A inconsciência com efeito de possessão, ela traz uma manifestação satânica. E é difícil para libertar a pessoa inconsciente de uma obra satânica. Você está fazendo campanha de libertação, seja lá para quem for, da sua casa ou não, e não está tendo um resultado, observa se ela é passiva do inconsciente. Porque para esse tipo de coisa, é orar para o Espírito convencer, é você perdoar muito e romper bloqueios, ensinando, insistindo, porque não vai ter outro recurso. Não terás outro recurso. Outra coisa que nos é interessante e nos remete a uma condição da palavra de Deus é isso. Os espíritos malignos prendem as pessoas na alienação de si mesmo. Uma pessoa inconsciente, o espírito maligno prendeu ela na alienação de si mesmo. Ela está ou bipolar, esquizofrênica, ou depressiva, ou na rebelião, ou na teimosia. Então o diabo prendeu ela no mundo de si mesmo. Prendendo ela no mundo de si mesmo, numa alienação no mundo de si mesmo, seu ego também é alto. São pessoas indiscipuladas. Se o espírito não conseguir agir, você não vai conseguir agir também. Outra coisa, o inimigo quer tentar usar essas pessoas para impedir ações que o contradizem. Você pode ver que tem pessoas que ela consegue estar sempre no lugar onde a fala dela é dada, mas ela tem dificuldade em ouvir, aprender, obedecer e concordar. Como eu já falei com você, ela não sente, não discerne, não reconhece, não conhece. Então elas têm essa dificuldade. As pessoas também com passividade inconsciente é usada para desviar quem tem foco do seu foco. O diabo quer usar elas para distrair, para tirar do foco. Principalmente aquele crente que pensa que se entregou, não. Ele vai catando o outro, levando para o seu grupinho. Uma hora eles estão ali num evento, numa situação. Tem pessoas dentro da igreja que ela hoje é mais evento e coisas do que vida espiritual em si. Vai ver a luta que é para levar uma turma na vigília, na oração, no estudo da palavra de Deus. Então, a pessoa passiva, ela tira seu foco. Outra coisa que eu queria deixar, o inimigo usa essas pessoas para querer serem donos da situação. A pessoa passiva inconscientemente, elas querem ser donas da situação porque elas são bloqueadas de tudo que eu falei, sentimentos, ações, reações. Então automaticamente elas querem o que? Ser donas da situação, e para o inimigo é bom. Por quê? Porque elas têm a capacidade de atrair, impressionar e estar no controle. Imagine, senhores, eu já fui fruto de tanto estudo em igreja, de pessoas passivas, que era só o que ela criava dentro da palavra de Deus. No fim, Deus começou a me levar pelos montes, pelos estudos, e eu pegando estudo e lendo, indo orar, e li a palavra, e fazia estudo, e assistia estudo, e até hoje faço isso, e comecei a ir para o monte logo assim, no início da minha fé. Porque eu vi, por exemplo, que o camarada que bebia, que dava escola dominical, quando ele ia falar da bebida, a boca dele enchia de água. Ele tinha dificuldade. Por quê? Porque dominava ele. Outra coisa, quando uma pessoa não consegue, sendo passiva inconscientemente, te dominar, ser senhor da sua vida, a mente dele sofre um ataque que remete ele a um comportamento de pressão do sistema nervoso emocional. Porque quando ele está tentando te atrair, te dominar, é uma tentativa de funcionar o sistema nervoso emocional. Quando não, ele trabalha mais com o sistema nervoso central. E automaticamente ele passa a ter um comportamento de pura pressão. Então ele passa a agir ofensivamente, danosamente. A pessoa passiva do inconsciente, quando ela não consegue manipular, quando ela não consegue te fazer presa de homem, como diria Paulo, então ela passa a agir e criar situações que seja ofensiva contra a sua vida ou a minha, ou que cause danos. Então isso mostra o comportamento dos demônios num homem passivo inconscientemente ou numa mulher que assim o seja.
toda manifestação satânica opressiva é porque existe uma carga no sistema nervoso central de quem está agindo sobre aquilo. Então eu oro por você e por mim. Deus, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos, Senhor. A fé vem pelo ouvir. E nós estamos precisando, meu Deus, precisando muito, que nas últimas horas o Senhor haja com fogo e haja com labareda. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor venha não nos enganar, mas que o Teu Espírito que convence, direciona, liga, frutifica, regenera, enche o homem de poder, de dom de Espírito, de ministério, Senhor, que Ele não nos deixe, Senhor, achar que se entregou sem nos entregar. Continue nos convencendo de pecado, de justiça e do juízo, nos exortando pela palavra. Senhor, não nos deixe achar que nos entregamos e ficamos abertos a tudo, sem pedir consciência e discernimento. Senhor, também precisamos, de maneira total, nos entregar para crescer 30, 60 e 100, Senhor. Então, em nome de Jesus, o tronco, como um galho, eu oro por todos os galhos que vê essa mensagem para que dermos fruto digno de arrependimento, em nome de Jesus.